A questão da economia real não está tão ruim quanto a economia específica em relação à parte da confiança em uma série de bancos que precisaram receber um reforço de capital, mesmo com Basileia II, que não foi suficiente para segurarem essa crise. Cuidado que o nosso assinante não é um economista. Basileia II, você está se referindo a um acordo interbancário em relação a critérios mínimos que os bancos têm que colocar. De capitalização. Ingo, deixa eu fazer só uma proposta a você. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. A gente reinicia logo ali. E além de você completar o seu raciocínio, eu queria que você começasse a falar sobre uma outra questão que eu tenho a impressão está na cabeça de todo mundo em casa. Como é que a Europa chegou aí? Ela não soube reagir à crise? A gente volta daqui um instantinho. Fiquem conosco. Até já. Bem-vindos todos vocês de volta ao Globo News Painel, discutindo dessa vez a Europa e as possíveis soluções que a Europa apresentou para uma crise que continua deixando todos nós assustados. Ingo, você tinha a palavra ao final do primeiro bloco, eu cortei o seu raciocínio. Quando você fazia uma relação entre a economia real e a economia manifestada pela confiança dos agentes do mercado. E uma pergunta que eu deixei ao final do primeiro bloco, você começa respondendo, depois eu queria o Roberto e o Alexandre. Os europeus não souberam reagir ao primeiro sinal da crise, isso 3, 4 anos atrás? Eles não só não souberam reagir adequadamente, como não instituíram instituições mais fortes de controles em relação às dívidas públicas, em relação a descontroles públicos. Portanto, então, é uma questão política. Foi uma questão política de não terem um instrumento mais forte, vigoroso, como eram os bancos centrais individuais. Ao passarem a competência para o Banco Central Europeu, não deram a eles suficientemente os instrumentos de controle como deveriam ter dado. Ou seja, o sujeito faz dívida, mas não emite papel, né? Então, o que aconteceu? A entrada, o vestibular, para ser um universitário, ele era muito alto, mas depois as provas anuais eram muito flácidas e fáceis. Então, esse é um problema da Europa. A Europa, pelo seu projeto político, como é consenso, como é um projeto de grandes discussões e onde tem muitas arbitragens, não tem um instrumento, ou não teve um instrumento forte de reagir a crises financeiras do naipe que nós tivemos em 2008 e essa agora. Então, eu pessoalmente acredito que essa crise vai fortalecer as instituições de controle e de eficácia em termos monetários do euro. E vai poder, essa é uma proposta que eu não sei se vai acontecer, facilitar uma reestruturação necessária na União Europeia. Eu vou dar um exemplo que não vejo na discussão ocorrer. Nós temos quase 1 bilhão de euros de subsídios diários na agricultura. Ninguém fala em cortar isso pela metade. Imagina, são 180 bilhões anuais que você estaria poupando se você fizesse um corte ali. Você está projetando para o futuro. Eu vou colocar um pouquinho antes da gente entrar nesse lado, tanto para o Alexandre quanto para o Roberto, uma questão que fascina não só os economistas, mas aos políticos também. Quer dizer, os políticos europeus, ao serem confrontados com a crise de 2007 e 2008, Roberto, na sua avaliação, reagiram de maneira errada? O presidente do Brasil esteve em Bruxelas há quase um mês dizendo a eles, não, vocês deviam ter feito como o Brasil. O Brasil adotou políticas anticíclicas que vocês não foram capazes de adotar. O Brasil fez uma lição de casa em relação a de eliminar dívidas de bancos estaduais, por exemplo, que vocês, como o euro está organizado, não foram capazes de fazer. Tem razão a Dilma? Olha, eu acho que é outro fato histórico, o Brasil dar bronca nos europeus, porque nós e ela deu com o jeitão levar... dela, mas foi uma bronca. Mas deu, e valeu, dá uma certa satisfação nós agora podemos, por assim dizer, ir à forra das muitas broncas que levamos ao longo de décadas. Agora, enfim, isso não me leva de modo algum àquela sensação de que bom que os outros estão ruins. Não, porque os outros estarem ruins é ruim para nós. Também a Europa é um dos principais parceiros do Brasil. Você está citando uma palavra em alemão, Schadenfreude. Eu não quis usar a palavra em alemão para não parecer... É uma das poucas que eu sei, mas ela vem da psicologia, né? Alegria exatamente. Pela desgraça alheia. Exatamente. Agora, eu acho que é preciso ter em mente, e os europeus naquele primeiro momento talvez não tenham se dado conta do grau de vulnerabilidade da Europa a outra crise inicial, que é a crise americana. Então, nós estamos falando muito da Europa, mas eu acho que é preciso ter em mente
que nós estamos com duas crises que são interligadas em alguma medida, mas que tem cada uma a sua dinâmica. Houve a crise americana, que mal ou bem está mais ou menos sob controle temporariamente, embora levando a uma redução muito grande do crescimento americano. E temos a crise europeia, que responde a uma dinâmica muito própria e que, como você bem disse, em relação à qual os políticos tardaram e tardam, em geral, em reagir. Alexandre, é a mesma questão colocada ao Roberto. Eu acho que a questão do problema das lideranças políticas na Europa é que a governança europeia é uma questão muito complicada, que as decisões têm que ser tomadas por consenso. Isso, mas fica muito difícil de fazer qualquer coisa muito ousada, porque ela pode parar em qualquer lugar. Então, eu estava acompanhando recentemente uma votação no parlamento da Eslováquia se iria passar ou não o apoio do Fundo Europeu. Teve uma um pouquinho antes. Em Malta, que a gente vê assim, economias muito pequenas têm um poder absolutamente desproporcional. Quer dizer, o último a votar está com basicamente a faca e o queijo na mão. Então, mesmo que se houvesse, acho que uma visão mais clara de quais seriam a solução, já seria complicado implementar dentro dessa estrutura. Isso dito, eu tenho a impressão que escapou aos líderes europeus, de maneira geral, a gravidade da coisa. Quer dizer, ficaram permanentemente, aliás, é comum ver isso ainda hoje, é um embate mercado-política. Os políticos europeus querem mostrar que a política deve prevalecer sobre o mercado. E, infelizmente, a gente está vendo exatamente o contrário, porque o poder de fogo é completamente desproporcional. Então, e nós tínhamos lições a dar? Olha, eu acho que a gente tem mais que ficar na nossa, porque, por que o Brasil conseguiu fazer políticas anticíclicas? Basicamente porque a gente fez lição de casa mesmo antes, contra muitas coisas que certas pessoas não admitiam. Por exemplo, redução de gasto, redução de dívida, etc. Certas pessoas que criticaram programas de ajuste fiscal no passado ou fizeram pesadas críticas aos programas de salvamento dos bancos estaduais, de repente agora viraram fãs desde o primeiro momento, né? Então o Brasil fez muita coisa, mas fez porque foi forçado e acabou dando certo. Quer dizer, a austeridade que hoje a Europa está sendo obrigada a fazer, lá atrás, né? Nós fomos obrigados a fazer também, né? Ninguém faz porque gosta, faz porque é obrigado. Então, acho que E quanto a não ter políticas anticíclicas, absolutamente não é verdade, é pelo contrário, né? Se engajaram em políticas anticíclicas alguns desses países e isso deu um problema, porque não é todo mundo que pode. Política anticíclica não é para quem quer, é para quem se deu ao trabalho antes de cuidar da sua dívida. Então, a austeridade tem um papel a desempenhar, né? Então, eu acho que o Brasil tem mais é que cuidar do seu próprio quintal. A gente não está com essa bola toda para dar lição para ninguém. Eu concordo. Eu acho que o Brasil hoje está numa situação muito diferente porque fez a lição de casa, porque teve uma reestruturação pesada e não foi fácil dentro de um processo democrático. E a Europa está num outro momento, pode aprender desses processos, sim. Só que a Europa é um outro modelo. Eles passaram a soberania nacional para uma soberania para um órgão um tanto distante de muitas ações. Que é o que você acha que vai se aprofundar daqui para frente? Porque na sua intervenção anterior, a última vez que você falou no programa, você diz exatamente, você batia com certa ênfase nesse ponto, que é quando eu disse, espera aí, vamos pegar a projeção para o futuro, para um pouquinho mais lá na frente do tempo do Globo News Painel. Você dizia, esta crise criará o que é o que você estava se referindo ao que os europeus dizem, a única maneira de sair da crise é aprofundar ainda mais as instituições supranacionais? Com certeza, e dando a elas um poder de referência e um poder de intervenção em determinados aspectos econômicos, inclusive dentro dos países, de uma maneira mais enfática, porque senão eles não vão conseguir superar a crise. Eu vou dar um outro exemplo. Portugal, na sua reestruturação, tem